Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? O som tá ok? Tá, né? Tá. Aí. Bom, então um paciente do sexo masculino, 36 anos, ele é destro, trabalha como pedreiro. Paciente que teve uma história de queda ao solo com trauma no ombro direito há 12 semanas, tá? Não tem comorbidade. No exame físico, ele se apresentou para a gente com dor à mobilização desse ombro, com uma amplitude de movimento só com uma pequena restrição na elevação. Tá? Ele tinha também uma deformidade visível nesse ombro direito, com uma dor à palpação local, né, da articulação crânio-clavicular, e um sinal da tecla positivo. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta, começar perguntando, então. Deixa eu ver aqui que eu não consigo ver. Cadê ele aqui? O Leonardo, R1. Só com esses dados, Leonardo, então, o paciente de sexo masculino, 36 anos, ele teve uma queda sobre o ombro, tá? O que você acha de importante na história? O que te chamou a atenção aqui? Como que você começaria a pensar nesse caso? Tá dando para ouvir? Tá. Eu acho importante na história o trabalho dele, né? Ele trabalha como pedreiro, então provavelmente é uma pessoa que usa bastante o ombro. Não sei mais. Certo. Pelo tipo de queda que ele teve, tá? Ele teve um trauma no ombro, tá certo? Tem 3 semanas. O que você pensaria para ele, assim, de hipótese diagnóstica na sua cabeça? Já para começar a desenvolver um raciocínio. Só com esses dados do exame físico que eu te passei. Eu vou te mostrar as imagens depois, mas só para a gente começar a pensar. O que você pensaria de hipótese diagnóstica? Pelo menos só com essas informações. Eu sei que é muito pouco ainda, mas já dá para ter uma ideia. Não sei te dizer. Tá. Sabe o que é o sinal da tecla ou não? Não. Não? Tá. Então vamos para o R2, para o Bolzada. O que te chamou a atenção nesse começo aqui do caso? Conta para mim, fala pra gente. Me chama a atenção o exame físico, né? Por ser um jovem também, da idade, trabalhador braçal. Então, a forma que ele caiu, não sei se eu entendi bem, mas parece ser um mecanismo axial, impacto direto sobre o ombro. E sinal da tecla, tudo é um caminho para falar. Me chama a atenção, primeiro, pós-diagnóstica, seria uma LAC. Certo. E com essas imagens aqui? Corrobora com a sua hipótese? Você vê alguma alteração? Sim, comparativamente, numa vista panorâmica, comparando as duas articulações acromioclaviculares, uma diferença de altura, né? Sim. Corrobora. E o que é esse sinal da tecla que eu descrevi? Você sabe me explicar? Acredito que seja a palpação uma força para baixo na clavícula, comparando os dois lados, e uma mobilidade. Vamos ver se o Rodrigo me ajuda, R3. Aperta acromioclavicular. Isso. Tá certo, Rodrigo? Ver se ele me ajuda aqui. O sinal da tecla é quando você faz uma compressão axial da clavícula e você sente ela se mover para distal e depois ela retorna para proximal de novo. Isso, exatamente. Então, na verdade, é como se fosse uma tecla de piano mesmo. Tá? Então, você aperta a tecla, você tem a depressão dessa, entre aspas, deformidade acromioclavicular e ela volta quando você deixa de pressionar. E qual outra posição, Rodrigo, que esse paciente, eu não citei no exame físico, mas que esse tipo de paciente costuma sentir dor?
Onde que você tem instabilidade ou tem uma maior pressão da articulação acromioclavicular? Que tipo de movimento? Você acha que é em abdução ou em adução do ombro? E por quê? Sabe? Eu acredito que na abdução, não sei explicar por quê, né? Tá. Depois, quando a gente avaliar a anatomia, eu explico de novo, mas é na adução, tá? Porque os ligamentos acromioclaviculares, eles além de estabilizar no sentido vertical, eles estabilizam no sentido horizontal também. Quando você faz a adução do ombro, você tensiona os ligamentos, a clavícula tende a ter uma instabilidade horizontal, tá? Certo. Mas, então, vamos lá. Estamos aqui, aquele pequeno déficit que eu falei de elevação, tá? Os movimentos rotacionais normais, certo? Então, essas são as radiografias desse paciente, tá certo? Então, escreve para mim elas, Cássio. À direita, a gente vê uma radiografia de AP corrigido do ombro Certo. e a gente já pode ver, o ideal é fazer uma panorâmica para comparar com a lateral, mas já dá para desconfiar de um aumento da distância, um aumento da distância acromioclavicular. E no meio um perfil escapular, e você vê que pode perceber que não tem luxação, lugar sem fratura. E à direita uma radiografia, um axilar. E qual que é a importância dessas incidências radiográficas nesse tipo de lesão? A Nessa gente, primeira você me falou, agora nas outras, principalmente na última aqui, na axilar. a importância o quê? Perdão. Da incidência axilar nesse tipo de lesão. Sim, como tem uma história de trauma, é importante a gente já pedir uma série de trauma do ombro, que seria um AP corrigido, um perfil escapular e um axilar. Sempre tem que partir disso para a gente ver se tem fratura ou não. Mas e aí, Rodrigo, para esse tipo de lesão, nas lesões acromioclaviculares, por que que, em especial nessa situação, a incidência axilar é importante? Na verdade, as 3 séries do trauma, né? Cada uma delas você pode observar o posicionamento entre os ossos, né? Você pode notar anteriorização ou posteriorização ou ascensão ou inferiorização, né? Do ombro em relação ao glenoide, do processo coracoide em relação à clavícula. Então, no perfil você pode ver se o ombro, por exemplo, está anteriorizado ou posteriorizado. E no axilar, se não me engano, você pode ver se tem uma ascensão ou inferiorização do ombro em relação à glenoide. Na verdade, assim, a incidência axilar, mas é porque quando a gente quando a gente pensa na articulação acromioclavicular, essa instabilidade no plano horizontal, com incidência axilar, a gente visualiza ela por cima, tá? Então a gente vê direitinho como se fosse um AP da articulação, tá? Então a gente sabe que existem alguns tipos de luxação acromioclavicular que a clavícula ela vai para posterior. E se a gente não visualizar, se a gente não pedir a incidência axilar, a gente acaba vendo só a articulação de frente e pode passar desapercebido nas duas imagens, tanto no AP quanto no perfil. Tá certo? Mas o caso pediu pra gente o panorâmico das clavículas, tá aí. Explica para mim essa incidência, se as duas são iguais, o que que é uma, o que que é outra. Nessa imagem de cima aqui, o que que é? Essa primeira, a imagem mais superior. Um raio-x panorâmico de clavícula. Certo. E o de baixo? A gente tem a angulação, é um panorâmico, mas com uma angulação. Isso. Em Sabe dúvida como chama se é essa incidência radiográfica? Zanca. Isso. Sabe quantos graus de angulação que tem? Normalmente são... Me fugiu agora
Tá, são 20 graus de 20 angulação. graus. Isso, caldo cranial, como se estivesse de baixo para cima, tá? Uma dica prática para você lembrar é só você ver, por exemplo, nessa radiografia de cima, você vê mais espaço, as costelas mais superiores e mais espaço pulmonar. A de baixo você quase não vê, tá vendo? Isso indica que o raio está vindo de baixo para cima. Tá certo? E qual que é o diagnóstico, então? O diagnóstico é uma plaque à direita. Não estou conseguindo ver a medida. Você consegue? Isso. É 1,5, tá, perfeito. Aqui. Tá. E a gente, a partir dessa geografia, a gente consegue classificar e conduzir o tratamento, né? Então, bora, vamos lá. A gente usa a classificação de Rockwood, grau 1 ou grau 6, e a gente compara a distância, né? Coraco-clavicular. E a gente observa que aí tem um aumento superior a 100%, né? Certo. E como que é essa classificação? Explica um pouquinho para mim o que ela indica, porque assim, a classificação de Rockwood é uma classificação radiográfica, só que ela representa alguns tipos de lesão anatômica, tá? De acordo com cada grau, cada número da classificação. Isso representa radiograficamente por um tipo de lesão. Você sabe explicar para mim todos, de 1 a 6, certinho? Grau 1, temos assim uma distensão do ligamento acrômio clavicular, uma radiografia sem alteração. O paciente tem dor, né? Clinicamente ele tem a clínica, mas radiograficamente sem alteração. Grau 2, já temos uma ruptura da acrômio clavicular, mas córaco clavicular intacto. Certo. Grau 3, já tem uma ruptura completa. Isso radiograficamente ele se representa como? Só uma distensão, né? Então, menor que 25% já tem um aumento, mas menor que 25%. Grau 3, já temos uma ruptura completa, tanto do complexo ligamentar acromio-clavicular e coraco-clavicular. E nisso a gente já tem um desvio superior a 25%, mas inferior a 100%. Certo. Grau 4, a gente vai ter esse aumento e tem um desvio posterior. Exatamente. Por isso que é importante fazer a incidência axilar. Não esquece disso. Isso caiu na minha prova do TEOT. Uma pergunta fácil, besta, mas... Certo. Porque só no AP a gente não consegue. Exatamente. Entendi. E a tipo 5? Tipo 5 já é um desvio superior a 100%, mas inferior a 300%. E o que isso representa clinicamente ou anatomicamente falando? Já temos, assim, o exame físico a gente já vê acho que clinicamente é mais evidente, não sei. Na verdade, anatomicamente. Porque é igual ao tipo 3, certo? Você falou para mim, a única coisa que aumentou foi o desvio radiográfico. Você me falou que teve a lesão dos ligamentos tanto acromioclaviculares quanto coraclaviculares. Acho que a gente já pode ter... do 5 da 3. Acho que a gente já pode ter um nível de desinserção muscular até, porque esse nível de... Qual musculatura? Ajuda ele aí, Rodrigo. No tipo 5, você tem a ruptura da fáscia deltopeitoral e você vai poder palpar a clavícula subcutaneamente, né? Então ela vai ficar bem evidente na pele. É a fáscia deltotrapezoidal. Deltopeitoral aqui anterior. Tá? Então a fáscia deltotrapezoidal, que a gente consegue, não sei se vocês já entraram em algum caso cirúrgico agudo no clavicular, são aqueles casos que quando você faz a via, a clavícula pula na sua cara, tá? Porque já tem a lesão dessa fáscia. Fala comigo? Sim, e o tipo 6, se for que são 6 tipos. Tipo 6, aí a gente já tem esse elevação superior tal, com desvio inferior. Isso, exatamente. Tá? E, bom, então vamos lá. Então a gente já tem o diagnóstico, então uma luxação acromoclavicular, certo? Grau 5.
Qual que é o tratamento para esse tipo de lesão? Grau 5 cirúrgico. Por quê? Porque acho que já assim, diria que é irredutível, né? Com tratamento conservador, você não consegue restabelecer o contato e restabelecer função, a cicatrização do complexo tem a desinserção muscular, a gente não consegue restabelecer isso só com tratamento conservador. E qual que é o problema? Qual que é a repercussão disso para o ombro? Principalmente perda de função, né? Ajuda ele aí, Rodrigo. Eu concordo que perde função, mas o porquê que esse tipo de lesão a gente tende a tratar cirurgicamente? Na verdade, o ombro cai, né? Além da clavícula parecer acendida, isso gera uma perda grande de força e função, levando ao desgaste, ao desequilíbrio de toda a musculatura da escápula, escapular e também até da coluna, né? Pelo manejo que ele vai ter que fazer da força, ele vai acabar desestabilizando todo esse balanço muscular. Schaffhauser, só para te avisar que você tem 5, 6 minutos para terminar, tá bom? Não, tudo bem, a gente já vai terminar aqui. Exatamente. Então, esse tipo de lesão, na verdade, ele acaba tendo uma ruptura de 2 elementos do complexo suspensório do ombro. Então, se a gente observar, em relação a essa linha verde e essa linha horizontal, não é a clavícula que acende, tá vendo? As duas clavículas estão na mesma posição. Na verdade, todo o ombro direito que caiu. Isso, cronicamente, a longo prazo, vai acabar gerando uma fadiga do trapézio e, consequentemente, uma dor crônica, tá? E que tipo de cirurgia você faria, Cássio? Rodrigo, vamos lá. Quais técnicas cirúrgicas você conhece? Tem a técnica de mazoca, né? Que é bastante utilizada até pelo grupo. Ela tem a amarração da clavícula para reconstruir os ligamentos córacoclaviculares. Também é fixado com o fio K pelo ângulo da escápula até a clavícula. Na verdade, assim, e outra, além dessas, conhece mais alguma? Por nome, não. Tá. Então, na verdade, é o seguinte, tá? O grupo, só para acelerar um pouquinho, porque a gente está sem tempo, a gente realmente classificou também como uma tipo 5, tá? Então, que a gente já abordou bem a classificação. A técnica foi uma reconstrução anatômica, que nada mais é do que tentar restabelecer o mais próximo possível a anatomia dos ligamentos córacoclaviculares, tá? A gente faz isso com enxerto de semitendino, certo? Então, a gente faz a marrilha subcoracoide e acaba e prende com ponto tendão e passa um fio também de reforço aí ao mentejo, tá? Na verdade, assim, esse tipo de lesão... Ô, Henrique. Oi. A técnica clássica de Verdun não se usa mais? Isso. Porque ela foi tão usada, pelo menos na minha época de residência, durante muitos anos e tinha ótimos resultados e não tinha essa quantidade de material de síntese que se coloca hoje no acromioclavicular, que eu vejo que cada vez mais o índice de infecção nessa cirurgia, pelo menos nos locais que eu acompanho, é muito alto. Antigamente não era tão alto e a técnica de Verdun era tão boa. Não se faz mais? Sim. Faz, exatamente. A gente tem um trabalho no grupo que a gente avaliou esses casos pós-operatórios, né? E a gente teve uma taxa extremamente elevada de recidiva, tá? E a técnica de Verdun, isso até que eu tinha perguntado para o Rodrigo, você faz uma marrilha e você transfere o ligamento coracoacromial para ele fazer uma função de um ligamento coracoclavicular, tá? E como a gente teve essa alta taxa de recidiva, esses resultados não satisfatórios, a gente voltou a fazer o Verdun nesses casos crônicos, tá? E na verdade tem tem até uma história assim que a gente fala nos casos de LAC, que você tem que propor o tratamento que você esteja mais habituado a lidar com as complicações, tá? Tanto que a gente está conduzindo um trabalho também, um ensaio clínico, comparando o Verdun com o tratamento conservador, tá? Desses casos, mesmo as de grau 5, que a gente vê que clinicamente muitos pacientes, mesmo com grau 5, eles têm um resultado satisfatório. Então, ainda é um tipo de lesão que não tem um tratamento bom, assim,
nenhuma técnica 100% perfeita, entendeu? Ainda é muito discutido, tem muita técnica diferente, são descritas mais de 60 técnicas. Então a gente sabe que quando alguma lesão tem muita técnica, porque na verdade nenhuma delas funciona da maneira adequada. Mas eu concordo contigo. Eu acho também quanto menos material tiver e menos, assim, entre aspas, agressivo for, eu acho melhor, eu prefiro também. Henrique, tem uma pergunta do Fábio Lucas aqui no chat. Por que não usar o grácil? Então, na verdade, é porque o semitendíneo a gente consegue deixar ele mais espesso, né? Pelo menos isso é o que ele descreve na técnica e é o que a gente utiliza. Eu até queria perguntar pro Dr. Roberto se ele acha que teria algum outro motivo, assim, porque eu acho que mesmo clinicamente, claro que eu acredito que o semitendíneo é mais espesso, né? Mais robusto. Normalmente a primeira opção dos flexores é o semitendíneo, né? Da mesma forma que o joelho faz isso, usa como primeira opção esse flexor. Na verdade, o joelho usa a primeira opção, o flexor, quando você vai fazer reconstrução de LCA. Existem técnicas que vai fazer reconstrução do patelofemoral, por exemplo. O grácil, ele é grosso o suficiente e comprido o suficiente para fazer o tratamento cirúrgico. Resta saber se biomecanicamente, para articulação acromioclavicular, o grácil não suportaria a tensão do que um semitendíneo suportaria. Mas em relação ao comprimento e tensão, no joelho usa-se um ou outro, os dois, né? Foi por isso que eu perguntei, porque eu imaginei que ele talvez seja longo demais, o semitendíneo. Entendi. A gente acaba... Desculpa, chefe, pode falar. Ele não é longo demais, porque às vezes nós precisamos dele longo, porque ele é dobrado, né? Você precisa maior resistência. Às vezes você passa sobre o coracode, passa sobre a clavícula, e às vezes você transpassa ele na acromioclavicular. Henrique, última pergunta para você. Classicamente, a classificação de Rockwood, 1 e 2 conservador, 4, 5, 6 cirúrgico. Tipo 3 ainda é discutido cirurgia apenas para atletas ou tem se optado em tratar mais cirurgicamente ou mais conservadoramente o grau 3, que é o mais comum que a gente vê, né? Olha, Bruno, a tendência, assim, ainda é bastante discutido, tá? Mas a tendência tem sido tratar cada vez mais conservador, tá? Porque antes a gente tinha uma tendência a ser mais agressivo, principalmente atleta, agora varia até o tipo de atleta. Então, por exemplo, paciente atleta de impacto, então, futebol americano, rugby, judô, a gente tende até a tratar mais conservador, porque sabe que a chance de recidiva ainda é até mais alta. Tá? Então, tipo 3, assim, tá cada vez mais tratando o conservador. E mesmo as grau 5, ainda em algum caso, obviamente, paciente um pouco mais velho, que não tem uma demanda tão elevada, a gente está pendendo até a tentar tratar conservador e se não melhorar, aí sim eu pego. Aí faria o Iverdun, porque nos casos crônicos, aí é obrigatório você ter algum aporte biológico, né? Que aí seria do ligamento, por exemplo. Última pergunta para o Roberto, chefe do grupo. O Mumfor tem alguma indicação em pacientes com luxação acromioclavicular aguda ou apenas nas crônicas que você pode indicar já fazer um Mumfor associado? Existem algumas técnicas que você associa ao Mumfor, mas não tem lógica você fazer um Mumfor uma lesão aguda, desde que essa articulação esteja boa. Então, você vai ressecar uma articulação. Normalmente você faz a reconstrução e mantém essa articulação acromioclavicular. Porque você vai sacrificar uma articulação que teoricamente esteja íntegra, não é uma articulação já degenerada. E só respondendo uma coisa que você tinha falado, que por que vocês fazem outras técnicas e não o Iverdun, porque o Iverdun dava bons resultados. O Iverdun não é a maravilha de bons resultados, também dá complicações. Então, existem milhares de técnicas para tratamento da luxação acromioclavicular. Significa que nenhuma dessas técnicas tem os resultados.
Por isso vão se aparecendo novas técnicas, tentativa de você reconstruir de forma mais anatômica, mais biológica essa articulação.